Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 52, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Estamos dando início ao capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos começar a entender isso. E hoje a gente vai estudar os itens 1 e 2, que diz o seguinte: o que deve ser entendido por pobre de espírito. Tá legal? Então, esse é o estudo de hoje. Vamos ver daqui a pouquinho. Bom, a nossa página na internet, você já pode ver aí, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Você entrando lá, toda sexta-feira tem um novo vídeo que a gente coloca lá. Esse que você está assistindo, além desse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, vai ser do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar então o vídeo, o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, o significado das palavras mais difíceis, a gente bota entre parênteses, ao lado delas, para poder facilitar esse estudo. O passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Tudo isso consta lá. Prece de abertura, leitura da página de preparo, leitura do Evangelho, prece pelas pessoas queridas, fluidificação da água, prece de encerramento. Todo passo a passo consta lá. Além disso, tem Tira Dúvidas. Se você quiser, tem muitas dúvidas que a gente já respondeu lá. E se ainda assim tiver alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp pra gente. E qual é o WhatsApp? Você já está vendo aí, 21 99247 5631. Vou repetir: 21 99247 5631. Onde você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, fique à vontade. A única coisa que eu peço é só um pouquinho de tolerância, de paciência. Nem sempre eu consigo responder na hora ou no mesmo dia, mas 100% das mensagens são respondidas, tá bom? Além disso, tem o nosso e-mail. O e-mail aqui, amor, perdão e fé, @gmail.com. Repetindo, amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar também, que a gente sempre está respondendo, tá legal? E para aquelas pessoas que curtem o Facebook, também temos uma página no Facebook. Olha aqui a página, www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar adiante essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar, tá ok? E para finalizar, a gente sempre lembra que esse estudo ele é transmitido também na Rádio Espiritismo. Qual é o link da Rádio Espiritismo? Olha aqui, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode ir lá, clicar em curtir, compartilhar, procurar a gente no Facebook, adicionar o aplicativo no celular. Se for Android ou iPhone, vai lá na Play Store ou na Apple Store e digita lá Rádio Espiritismo. Você vai poder acompanhar a programação direto ali, tá bom? Uma dúvida que mandaram pra gente foi a seguinte: a gente aqui fala 2 idiomas, moro num país que não é o Brasil, então na hora da prece eu devo fazer a prece em português ou no meu outro idioma? No idioma que vocês preferirem, não tem problema, tá? Fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Se vocês preferirem falar em português, fala. Se preferir falar em espanhol ou inglês, não tem problema nenhum. Tá legal? Diante disso,
Vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, onde novamente agradecemos a presença de todos aqueles encarnados e desencarnados que aqui estão. Pedimos para que possa, durante esse estudo, o ambiente que nos encontramos, que ele possa ser harmonizado e higienizado espiritualmente falando, e que possamos aprender todas essas lições e principalmente colocá-las na prática em nosso dia a dia. Obrigado por tudo, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece de abertura, vamos à página de preparo. Ela é do livro Pão Nosso, a gente já mostrou aqui, o Pão Nosso do Emmanuel, e quem psicografou foi o Chico Xavier. Então, essa página ela é o capítulo 10 do livro Pão Nosso, tá? Cujo título é Sentimentos Fraternos. Então, vamos entender isso aí direitinho. Que sentimentos fraternos são esses? Ele começa com uma citação de Paulo, que está anotado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Então, o que Paulo disse? Ele falou assim: quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Caridade fraternal não tem livro de receita. Ela simplesmente acontece naturalmente, transcorre de uma forma natural. E qual é a forma natural? Seguindo as leis de amor. Amai-vos uns aos outros. Então, diante disso, vamos ver o que o Emmanuel esclarece aqui. Ele fala assim, forte contrassenso. O que é um contrassenso? É uma coisa que vai contra o bom senso, é uma coisa sem lógica, é uma coisa absurda, tá? Ele diz então, forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo. E que é esse edifício? É a construção, desenvolvimento, tá? Então ele fala, uma coisa que é absurda, que desorganiza a contribuição humana na construção do cristianismo, é o impulso sectário, extremista, fanático, tá? Que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Então ele fala, um absurdo que acontece aí e desorganiza a construção humana, a contribuição humana, na construção do cristianismo, é o impulso extremista que atormenta uma grande quantidade de seguidores. Mas que absurdo é esse? Que impulso é esse? Então ele fala, né? Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. São as guerras em nome, entre aspas, né, em nome de Deus. E aí,
gasta-se fortunas, matam pessoas, agridem pessoas, violentam pessoas em nome de Deus. Se está cometendo atos de agressão, atos de matança, atos de violência, automaticamente já não é mais em nome de Deus. É simples assim. Percebe? Então ele fala, é um absurdo as pessoas fazerem isso tudo. E se acham muito espiritualizadas. São espiritualizadas? Não. Ok? Então, vamos lá. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Então todo mundo quer um conselho da espiritualidade, quer uma dica, quer uma mensagem, alguma coisa, né, para dizer o que ela tem que fazer e tudo mais. E aí ele diz que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente, com efeito, né, na prática, né, irmãos uns dos outros. Eu quero receber mensagem do que eu tenho que fazer para me melhorar e tal. E aí a pessoa fala, essa mensagem já está lá há mais de 2000 anos que Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Vamos parar de fingir que ninguém liga para nada, que ninguém faz nada. Há pouco tempo eu vi uma estratégia feita nas ruas, tá? Que é a seguinte: tinha um cara andando com uma plaquinha pendurada e estava escrito assim na plaquinha: que se danem, que se lasquem os pobres. E ao ele andar, aquele sujeito, ao andar com essa plaquinha, um monte de gente na rua se manifestava, xingava ele, agredia ele, teve um que deu um empurrão nele, brigava, você é sem vergonha, você não presta e tal, como é que você anda com uma placa escrito isso e tal. Ok, ficaram ofendidas, né? Um sujeito escrito, uma placa escrito que se danem os pobres. Mas ele estava fazendo um teste. Logo depois ele virou aquela plaquinha de lado e aí ele estava com um copinho lá para ver se angariava donativos, escrito assim: ajudem os pobres. E ele praticamente era uma pessoa invisível naquela multidão. Praticamente ninguém ajudava, ninguém dava nada. Engraçado, né? É curioso isso. Quando o sujeito está contra, aí eu vou, aponto, condeno, reclamo, que se lasque não, tem que ajudar, tem que estar... tá. Aí ele botou a plaquinha: ajudem os pobres. E aí ninguém fez nada. Então, quantas vezes a gente critica o nosso próximo, quando a gente vê a pessoa deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, ou fazer a coisa errada, tá? Eu reclamo muito quando a pessoa faz a coisa errada. Mas entre fazer a coisa errada, não fazer nada e fazer a coisa certa, tem uma diferença bem grande aí. Eu não estou fazendo nada, mas eu reclamo daquele que está fazendo errado. Mas se aquele cara está fazendo errado, eu tenho muita clareza em falar para ele o que é a coisa certa. Eu estou sem fazer nada. Olhei o cara que está fazendo errado. Eu chego, chamo a atenção dele e falo: a coisa certa é tal. Mas eu mesmo continuo sem fazer nada.
E aí eu quero opiniões, eu quero dicas, eu quero mensagens do além, eu quero tudo isso. E aí ele fala: amai-vos uns aos outros. E a gente praticar esses valores, ok? Então, ele diz, né? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia, é falta, né? É pouca nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Por isso que eu usei esse exemplo do rapaz lá da plaquinha. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência de auxílio mútuo no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Formam-se grupos, formam-se casas espíritas, formam-se equipes de ajuda, e na hora do auxílio um ao outro, aquilo acaba deixando de existir, ok? Aí ele diz: falta de assistência? Não, essa assistência do plano espiritual, porque ainda tem isso, né? Não deu certo, a culpa foi da espiritualidade, a espiritualidade não estava junto, não estava... Pô, a espiritualidade, ó, tá suando a camisa, tá ali, tá perto, tá junto, mas o pessoal não quer ouvir. O que a gente pode fazer? Vem botar a culpa na espiritualidade, não. Porque a gente tem o livre-arbítrio e a gente precisa, arregaçar as mangas e começar a se mexer. Começar a trabalhar, começar a ajudar, começar a instruir, começar a fazer o bem. Ok? Então ele diz: toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados, dedicados. Então, toda atitude honesta, que ela é feita em sua essência com amor, com boa vontade, tá? Ela cria uma repercussão lá nos planos mais altos. E esses espíritos de luz, observando isso, eles vêm ajudar. Porque é muito fácil a gente falar assim: olha, eu estou fazendo isso e tem um monte de obsessor. Uma vez me chamaram para ver, para observar, para ver se eu conseguia observar os obsessores que estavam atrapalhando um trabalho lá de uma equipe. Tá? E o que eu pude falar para aquelas pessoas foi o seguinte: olha, tem obsessores sim. Aí já falaram logo: tá vendo? Tá vendo? Eu não falei? Eu não disse? Tem obsessores sim, eu estou vendo aqui uns 3. Mas eu estou vendo aqui uns 20 espíritos de luz amparando, jorrando luz, jorrando boas energias. Mas vocês estão dando atenção para o obsessor. Então, isso aqui mostra: toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados, dedicados, né? Vão vir essas pessoas. Mas a gente aqui tem que ter o cuidado. Então ele diz: quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmo pela defecção, pelo abandono, pela falta, pela ausência nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. Vamos parar de botar a culpa no obsessor. Vamos parar de botar a culpa: é porque aquele dirigente é chato, é porque eu não vou com a cara dele, é por isso e por aquilo e tal. Se você não está fazendo porque o dirigente é chato ou porque você não gosta de alguém, a tua boa vontade, o amor não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a sua raiva, a sua bronca, o seu melindre, a sua mágoa. Esse é o valor que está em primeiro lugar para você. Se é que mágoa, melindre e raiva pode ser chamado de valor, né? Muito pelo contrário. Porque se você estiver em primeiro lugar com a intenção de ajudar, de fazer o bem,
aquele sujeito lá que de repente é chato e tal, ele vai ficar em segundo plano. Naturalmente, vai ficar em segundo plano. Percebe? Então ele fala, verifique isso, né? Acusem a si mesmo, vamos parar de acusar os outros. Mas é você que está precisando trabalhar a tua reforma íntima, o teu pensamento, o teu sentimento. E se você trabalha ainda assim, mesmo aquele elemento chato, melhor ainda, você está colocando realmente em primeiro lugar os valores do amor, da caridade, do perdão, da fé, da boa vontade, da tolerância, da paciência, por aí vai. Então ele diz aqui, né? E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. O amor vem em primeiro lugar. Ponto final. O amor vem em primeiro lugar. Então, se você realmente está com boa vontade, o teu maior sentimento é o do amor, vamos em frente. Vamos praticar. Vamos colocar realmente aquilo em primeiro plano. Tá bom? Bom, é hora de estudar o Evangelho. Então vamos lá. Capítulo 7, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí a gente vai estudar os itens 1 e 2. O que se deve entender por pobres de espírito, tá? Então, tem uma citação de Jesus que foi anotada por Mateus no capítulo 5, versículo 3. Que é que Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então vamos lá. O que se esclarece aqui com esses pobres de espírito? No item 2 ele diz, né? A incredulidade, a pessoa não queria acreditar em nada, né? Zombou dessa máxima. As pessoas descrentes, né? Ficaram zombando dessa máxima. Ah, bem-aventurados os pobres de espírito. Como essa mesma turma tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem, não fazem por maldade. Volto a falar. A pessoa que critica e que reclama e que fala e que às vezes chega, sai desse negócio de espiritismo, sai dessa coisa tal, que isso não presta, tal. Ela não faz isso por maldade, não fique com raiva. Ela faz por ignorar. Ela acha que está fazendo um bem para você. Mas ela é ainda uma pessoa ignorante. Sérgio, ignorante? Que vou chamar de ignorante? Veja, ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer, de nunca ter estudado esses valores. Tem pessoas que falam assim, sai desse espiritismo e vem estudar aqui as palavras de Jesus. Ué, aqui o item 1 já não foi logo com as palavras de Jesus? Então a pessoa, quando ela fala isso, ela está falando uma besteira, ela não sabe, ela ignora. Ela não sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo tem todas as citações de Jesus em seu aspecto moral. Fala por ignorância. E aí zomba, critica, fala um monte de coisas. Então ele diz aqui, né, como tem zombado muitas outras coisas que não compreende. E aí ele diz, por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, né? Os pouco inteligentes ou os carentes de inteligência, mas ele fala, são os humildes, tanto que Jesus diz que é para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Repara, o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. E aí aparece gente que fala, eu sou pobre, sabe? Então, eu sou muito humilde, porque eu ganho muito pouco, então eu sou muito humilde. Vamos parar com essa história de confundir pobreza com humildade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Pobreza com humildade foi uma expressão que resolveram utilizar para querer dizer que a pessoa pobre é humilde. E o que mais tem por aí é muito pobre, orgulhoso, é muito pobre, vaidoso, é muito pobre, invejoso, é muito pobre, revoltado. Esses ainda precisam aprender muito. Agora tem também, e eu vou dizer que eu acho que é até a grande maioria, que trabalham sim a humildade, que trabalham sim os bons valores, os bons sentimentos. Da mesma forma que alguns acham, não, então os ricos não vão entrar. Tem rico que é vaidoso, orgulhoso, que devido à riqueza utiliza isso como um poder para manipular as pessoas, para maltratar, para pisar, para mandar fazer o que quer. Esse está complicado. Mas eu conheço também muita gente que tem um poder aquisitivo, que é rica e que é extremamente humilde. Eu conheço alguns que andando na rua se vestem de um jeito que você olha para ele, você não imagina que aquele cara tenha tanto dinheiro, tenha tanto... É um cara tranquilo, é um cara na dele, é um cara em paz. Então esses que são humildes nesse sentido, de ter a humildade, de entender que quem está em primeiro lugar é Deus, Jesus, as suas lições, os seus valores, e procura trabalhar no dia a dia esses bons valores. Então foi o que Jesus falou, os humildes que vão para os reinos do céu, de Deus. Porque alguns podem pensar, não, tem que ser muito inteligente, tem que ser muito culto, tem que... Não, às vezes aquele sujeito ali que não conhece nada, é analfabeto e tal, ele está ajudando, está auxiliando, está fazendo bem. Lembra da história do bom samaritano? Passou o levita, passou o outro lá, que eram todos de níveis culturais excelentes, né? Vendo o sujeito lá arrebentado lá no chão, e o samaritano, que era considerado o lixo da sociedade, que era ignorado, era desprezado, foi o samaritano que ajudou. Bem-aventurados, né? Então, ó, veja, ele que teve esses valores, certo? Então, ó, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. É aquele cara que, eu sou o máximo, eu faço, eu aconteço. Essa semana eu estava conversando, tem um casal que faz psicoterapia reencarnacionista comigo, e a gente estava conversando sobre isso, né? A filhinha ficou doente e passou por um procedimento, melhorou, e ela falou naturalmente, graças a Deus. E o médico chega e vira e fala assim, eu que faço todo o trabalho e vocês colocam na conta de Deus? Eu é que tive todo o trabalho? Ah, tá legal, hein? Olha aqui, ó, esse autoconceito, ó, de si próprio. Que ainda se ofende, né? Quando alguém agradece a Deus. Faz por maldade? Por ignorância. Vai precisar passar por fatos, por situações e por tudo mais, até perceber, até trabalhar esses valores de humildade. Então ele coloca, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus, ele só quer olhar para o seu próprio nariz. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, muito frequentemente, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, rebaixaria, né? E a negar até a divindade. Ele se acha o máximo, o top, aquilo ali. Tudo está abaixo dele. Ele se acha um Deus. Como é que vai ficar? Ou se condescendem, né? Não passar por intransigente, né? Em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo,
persuadidos, né, convencidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Então, ele ainda fica quieto. De repente ele não vai dar uma bronca igual aquele médico fez com aquele casal. Ele fica quieto, mas ele continua pensando: fui eu que fiz, fui eu que resolvi, eu sou o máximo, eu sou isso. Também está a mesma coisa. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. E aí eles não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem, né, que dizem, que publicam. O cara se acha o conhecedor de tudo, o dono do mundo. Você pegar todas as ciências do mundo, juntá-las, ainda vai estar faltando conhecimento, e aí o cara sozinho se acha isso tudo. Olha como é que está complicado, né? Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde o contemplam. Porque esse médico, na hora que ele está salvando aquela vida, ele está também amparado por outros médicos do plano espiritual, por espíritos amigos, por espíritos benfeitores. Pergunte a um médico, independente dele ser espírita ou não, quantas vezes já aconteceu de, na mesa de cirurgia, você que está nos ouvindo pela Rádio Espiritismo, pergunta para o marido, para a esposa que de repente é médico, ou você mesmo, né, se for, quantas vezes na mesa de cirurgia vai fazer um procedimento e vem uma dúvida ali, vem um ponto que, caramba, e agora o que eu faço? Eu posso fazer isso ou aquilo? Aí para por 2 segundos e parece que vem a informação, faz aquilo, aí você faz aquilo e dá certo. Não é uma grandeza a quantidade de vezes que isso acontece? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, funciona. E aí, ele acha que agiu sozinho. Eu tomei a decisão, não tomou nada. A espiritualidade estava ali, ó, juntinho, ó, orientando, amparando. Volto a falar, é muito fácil na hora que alguma coisa dá errada, falar, não, foi o obsessor que mandou eu fazer isso e aquilo. Mas na hora do bem, foram os espíritos de luz que orientaram também para fazer certo, para fazer direitinho. Mas nessa hora que ele está trabalhando tanto o orgulho e a vaidade, que ele é o cara, ele é o máximo, ele é o melhor de tudo, e aí alguém vem falar, ele não conhece muito bem esse negócio de espiritualidade, de mediunidade, de comunicação com os espíritos. Ah, então tem alguém comunicando? Ih, então foi alguém que me... Não, foi não, fui eu, não foi ninguém não, eu é que arrebentei lá, que dei o show, que fiz o... Tá bom. Na hora que o véu da ilusão cair, e aí ele fala, me ajuda, me dá isso aqui, me dá esse conforto, me dá esse status. Aí é o que a espiritualidade diz, né? Que Jesus falou, você já teve o que você queria, você aproveitou todos esses gozos materiais. Por que você não trabalhou os espirituais também? Vai fazer o quê? Né? Então ele continua aí. Daí o terem sorrisos de mofa, né? De zombaria, né? Para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Aquilo que vem da espiritualidade, aí ele começa a zombar, começa a debochar, começa a falar um monte de coisa. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para a gente simples. Ah, isso é coisa de pobre, isso é coisa de gente tendo por pobres de espírito,
os que a tomam a sério. Então, pobres de espírito, ele fala, é a pessoa que ela pode ser pobre financeiramente, ela pode ser pobre culturalmente, mas de espírito. O que é de espírito? É que tem o espírito da ajuda, da colaboração, do amor, do auxílio. Percebe aí? É esse o grande sentido. Sem querer fazer um trocadilho, é diferente daquela de espírito pobre, que tem o espírito pobre ali, né, que não quer fazer nada, né, que não quer, só pensa em coisa errada. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnece, de que zombam. Porque a gente não vai desencarnar um dia, a gente vai entrar nesse mundo que ele tanto quer ignorar. Tá bom. E é lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis sem os aquinhoar em partes iguais, sem dividir em partes iguais. Colocou em primeiro lugar as leis de Deus. Tem uma frase de Jesus: primeiro o reino de Deus e todas as suas verdades, depois tudo mais vos será dado por acréscimo. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse cara botou em primeiro lugar ele, depois ele quer o quê? Ou outros botam meio a meio. Bom, vai no critério do entendimento de cada um, da evolução de cada um. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades vai ser preferido no lugar do sábio, entre aspas, né, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso, por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. Mais vale, pois, um homem para a felicidade do seu futuro, que ele seja pobre em espírito, como o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Ok? Então ele fala, a riqueza está nas suas qualidades morais, nos seus valores de amor, de perdão, de fé, de caridade, de auxílio, de tolerância, de paz, de alegria, de tudo isso, de fraternidade, de tudo isso. Ok? A pessoa pode ser pobre financeiramente, mas de espírito é o que? É quando tem esses valores, essas virtudes, sendo cada vez mais trabalhadas no seu dia a dia. Tá bom? Bom, feito o estudo, chegou a hora da prece pelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí e vamos mencionar os nomes dessas pessoas, tá? Eu lembro que se de repente a tua relação de pessoas é uma lista enorme, maior do que a lista do Papai Noel, você faz o seguinte, mencione os nomes principais, tá? E coloque numa folha de papel sobre a mesa os demais nomes, para que não aconteça do evangelho ficar 2 horas de evangelho porque está só falando nome, discurso, parece cerimônia de formatura, e fica lá 1 hora falando nomes, tá? Então, faz dessa maneira. Vamos então fazer a prece, né? E mencionar os nomes dessas pessoas. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir para cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre,
que possa receber da espiritualidade amiga toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, todo esclarecimento, todo fortalecimento, para que consigam atravessar da melhor forma possível a situação, seja qual for, na qual estejam se encontrando neste momento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos pausar então e mencionar o nome dessas pessoas, os nomes dessas pessoas. Bom, feito isso, chegou a hora da fluidificação da água. Então, vamos lá. Fluidificação da água. Se você observar aí, procurar depois, programa Minutos de Espiritismo, número 23, tem um estudo completo da fluidificação da água, tá? Então, pegue a jarra, o copo, o vasilhame, coloque aí na sua mesa. Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor, tudo aquilo de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Às vezes a gente termina e ainda sente a energia saindo pelas mãos, ou pela palma das mãos, ou pela ponta dos dedos. Mantém ali, até você sentir que deu uma parada, porque são energias que estão sendo jorradas para aquela água. Tá ok? Agora, por exemplo, eu senti na minha mão esquerda, fluindo pelo meu dedo indicador principalmente. Pronto. Então, saúde. Vamos beber a água. Eu posso guardar a água para não sei quem que vai chegar daqui a pouco, para o meu filho, o marido? Pode. Pode botar uma quantidade maior, deixar na sua geladeira, deixar no lugar que você preferir, não tem problema nenhum, tá? Chegamos à hora da prece de encerramento, né? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos, de esclarecimentos, onde agradecemos aos anjos guardiães pela limpeza, pela harmonização que foi feita neste ambiente que nos encontramos, e que possamos fazer por onde manter desta forma este local. Agradecemos aos encarnados e desencarnados que aqui estiveram, e que possamos, diante dessas lições, colocar na prática esses valores que nos foram transmitidos hoje. E que possamos também na próxima semana estarmos aqui reunidos para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos o estudo de hoje. Semana que vem tem mais, tá? Quem quiser adicionar o WhatsApp, vou falar de novo, 21 99247 5631. 21 99247 5631. A gente tem um grupo de WhatsApp de Evangelho no Lar também, esqueci de falar sobre isso, né? Então, 21 99247 5631, manda uma mensagem: Sérgio, me adiciona ao grupo do WhatsApp. A gente adiciona, tá legal? Tenham todos então uma ótima semana, fiquem com Deus. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!